Olá, bem-vindo a mais uma Manancial Talks aqui no YouTube Band News FM Rio, e hoje vamos debater sobre a água de reuso. Um assunto que vira e mexe vem à tona, e principalmente em períodos de escassez hídrica, que felizmente não estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Você sabia que a água que é utilizada na sua torneira, por exemplo, pode ser reaproveitada no vaso sanitário, até mesmo para regar plantas? E no bate-papo de hoje, a gente vai trazer o assunto que pode ser utilizado até para cerveja. Como assim? É isso que a gente vai debater aqui no Manancial Talks. Ao meu lado está o Eduardo Dantas, que é assessor de gestão ambiental da SEDAI. Temos também aqui a gerente de ESG da Águas do Brasil, a Lívia Soalheiro. E para trazer um pouco mais de como cerveja com água de reuso, o sócio fundador da Cervejaria Búzios, Luiz Rogério Rodrigues. Bom dia a todos. Vamos começar então com o mais curioso. Como assim, Luiz? Bom dia, bem-vindo ao Manancial. Bom dia, gente. Bem-vindo. Obrigado. Bom, realmente, a cerveja é o terceiro bebida mais consumida no mundo, tá certo? Então, e o consumo de água para a fabricação de cerveja não é pouco. Você gasta cerca de 10 litros para fazer 1 litro de cerveja, sem contar o que você gastou para criar lá o malte. Se você levar isso, nós vamos a 180 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Então, a água é sempre uma preocupação dentro da cervejaria. A necessidade de água de uma alta qualidade é outro ponto importante. Então, esse é um tema que já vem sendo debatido não muito no Brasil, mas fora do Brasil, e já existem diversas iniciativas pelo mundo afora de uso de água de reuso, inclusive de esgoto sanitário, para a fabricação de cerveja, sim. Isso que a gente vai debater aqui. Lívia, bom dia. Bem-vindo ao Manancial. Bom dia a todos que nos assistem aqui virtualmente também. Meu nome é Lívia Soalheiro, como já apresentado, né? Eu sou gerente ESG, e como eu não posso deixar de trazer essa agenda inclusiva, né? Eu queria, para todos verem, eu sou uma jovem de 39 anos, cabelos encaracolados, eu estou de calça azul, sapato azul e uma blusa grená. Acho que assim a gente torna, né, a nossa fala mais inclusiva. Eu fiz o meu mestrado em reuso, o meu mestrado traz uma proposta de política pública para reuso para fins não potáveis aqui para o estado do Rio de Janeiro, e essa proposta se tornou o que a gente chama hoje de política pública de reuso do estado. Acho que a gente tem muito a debater aqui, muito a vencer em etapas culturais para chegar no ponto de ter uma cerveja com água de reuso. E primeiro eu já digo, cara, valorizem cada litro de cerveja, porque são 180 litros de água, né? Então, para quem trabalha no tema, a gente sabe o valor de cada gota de água. E eu acho que a gente está aqui para estimular, né, que se torne realidade essa cerveja com água de reuso, lançada no Carnaval Carioca. Eduardo, bem-vindo ao Manancial. Bom dia a todos, bom dia a Lacerda, Lívia, Rogério, plateia e ouvintes da Rede Band News, né? É um prazer aqui estar podendo participar desse painel sobre um tema tão importante que é o reuso de água, né? Eu sou assessor de gestão ambiental da SEDAI, e é importante dizer que a SEDAI ela já tem uma experiência já há bastante tempo com água de reuso, a gente vai depois falar aqui de forma mais detalhada, e a importância também que estimular a prática de reuso, que ainda é um tabu aqui no Brasil, né, na sociedade, né, conscientizar para a prática de reuso é muito importante para a segurança hídrica e também para a preservação dos mananciais. Agora, Lívia, explica um pouco para a gente, de uma maneira para o leigo, né, o que é água de reuso, como é que é feito esse processo. Vamos começar, digamos assim, nessa maneira mais macro da situação. Tá bom. Eu já vou fazer uma provocação aqui para os meus colegas na mesa, porque a gente olha a água de reuso e a gente pensa no que eu dei uma utilização a essa água, e aí na nossa casa, como você falou, né, de repente a água da torneira, e eu posso reutilizá-la de outra forma. Aí o seu exemplo foi muito bom, né, que a gente pode utilizá-la na descarga, por exemplo, dos nossos vasos sanitários. E quando a gente vai para uma macro escala, a gente tem, por exemplo, a indústria que capta a água do rio, faz a utilização dessa água e depois a coloca de novo no rio em uma qualidade diferenciada, né? Porque ela já utilizou, enfim, seguindo os padrões que são estabelecidos na legislação. Daí a pouco, nesse mesmo rio, vai, por exemplo, uma concessionária de água
capta aquela água, trata aquela água e a distribui para a população. Isso é o reuso. Então, de uma forma bem simplificada, é disso que a gente está falando. E aí, quando a gente fala em trazer essa água, né, essa água de reuso, para ela ser utilizada em produtos alimentícios, seja nas cervejas, seja num suco, seja, né, numa indústria farmacêutica, por exemplo, que são usos mais sensíveis, a gente precisa fazer com que a nossa população entenda que hoje a gente já trabalha com água de reuso. Então, que essa população que recebe a água na sua casa, ela consiga compreender que essa água é uma água segura e que ela pode ser utilizada para outras coisas. E aí, quando a gente traz o reuso para o saneamento, a gente trabalha muito com o reuso da estação de tratamento de efluentes, né? Então, a gente trabalha muito um reuso que é mais sensível, que é mais delicado, porque a gente está pegando ali os efluentes de uso doméstico, às vezes de uso industrial, e aí isso exige um tratamento, né, num nível mais exigente, mais crítico, para que ela possa ser utilizada para outras coisas. Eduardo, e na SEDAI, como é que é feito esse trabalho com a água de reuso? Então, a SEDAI ela já tem uma prática de reuso de água que remete às ETs, né, que eram operadas pela companhia. Então, a gente tem 2 experiências aqui no estado do Rio de Janeiro, uma através da ET Penha, que utilizava água de reuso em parceria com a Conlurb. E a Conlurb utilizava essa água para limpeza de ruas, limpeza de feiras, rega de jardins. E uma outra experiência interessante também foi com a ET Alegria, na época da construção do Porto Maravilha. Então, foi utilizado nas obras do Porto Maravilhas e de empreendimentos imobiliários ali na região, grandes empreendimentos. Então, era utilizada essa água para amassamento de concreto, também aspersão em vias para reduzir poeira e outros usos não potáveis similares compatíveis com a água que era a água do efluente da ET, com uma filtração e depois uma desinfecção para poder permitir esse uso, né? Quando se fala de água de reuso, né, tem que se perguntar qual a origem, reuso do que? É de efluente de ETA, de uma indústria, captação de água de chuva, ou seja, qual é a origem, né, que ela vai ter umas certas características. E também para qual uso, né, que cada tipo de uso, como a Lívia colocou, pode ser um uso menos exigente, simplesmente lavar a rua, ou um uso mais exigente, como de água potável para consumo humano, né? Então, todas essas questões estão envolvidas. No caso de estações de tratamento de água, a gente faz reuso direto em algumas unidades, inicialmente pequeno porte, ou seja, o efluente da ETA retorna ao processo junto com a água bruta e ele é tratado. Então, seria um conceito assim de reuso indireto potável, entendeu? Por que indireto, né? Porque na conceituação o reuso direto a água já sai do processo em condições de ser utilizada diretamente para o consumo humano. O indireto, geralmente, o conceito clássico, né? Esse efluente ele é lançado de volta ao meio ambiente, num corpo hídrico ou num aquífero, e depois ele é captado por uma outra unidade, um outro usuário, e passa por um tratamento e aí sim é disponibilizado para o uso potável. Um outro exemplo interessante é aqui do próprio prédio sede. O prédio sede aqui da companhia, além de captar as águas de chuva, a água da lavagem de mão, dos lavatórios, também passa por um processo simplificado de tratamento e retorna para as descargas dos banheiros. Agora, água, malte e lúpulo. Essa combinaçãozinha básica forma cerveja e quando no rótulo a primeira palavra é a mais importante, a água para você, Luiz, é de extrema importância. Explica como é que você utiliza a água dentro da fábrica, os diferentes processos que você faz lá e como é que é feito esse trabalho também de reuso. Isso. Se você imaginar que uma cerveja que você está bebendo, ela em geral vai ter 95% de água e 5% de outros produtos, então a água tem um peso super relevante numa cerveja. Não existe exatamente assim, essa água é boa para fazer cerveja. Cada cerveja tem um tipo de água, dependendo do perfil de sais que tem,
essa água boa para aquele estilo de cerveja. Então, se você vai fazer uma cerveja do estilo inglês, ela tem um perfil de água com alto teor de enxofre. Se você vai fazer uma cerveja no estilo Pilsen da região da Boêmia, ela teria que ter uma dureza muito baixa, e assim por diante. Então, dentro de uma cervejaria, o que a gente gosta de ter é uma água potável, com baixo teor de sais em gerais. Nós, normalmente, sempre vamos fazer N+1 filtrações para tirar qualquer tipo de sólido de suspensão. Numa sequência, a gente sempre faz uma passagem em leitos de carvão ativado para retirar resíduos de cloro e iodoros. Aí nós vamos olhar aquela água, olhar a cerveja e decidir como nós vamos corrigir aquela água para fazer aquela cerveja. Nós temos um banco de dados onde a gente tem a referência da água na região de Burton, da água da região da Califórnia, água na região de Munique. Então, dependendo da cerveja que a gente vai fazer, a gente escolhe uma correção dos sais para emular aquela cerveja que a gente quer. Então, nós fazemos cervejas de todas as escolas mundiais. Então, a gente está sempre, para cada cerveja dessa, nós temos um perfil de água diferente. A Búzios, ela se propõe a ser uma cervejaria conceito. Ela, por qualquer olhar que você procure vê-la, ela vai ser, vamos supor, o termo politicamente correta. Então, nós buscamos energia solar em células fotovoltaicas. Nós, para o ano que vem, nós vamos começar a usar madeira de reuso para geração de vapor. Todo o malte usado, ele é recuperado para fazer ou compostagem, ou alimentação animal, ou para fazer pão para consumo humano. A ideia agora é secar e fazer uma farinha, porque ele é muito rico em proteínas, até para inicialmente distribuir na cidade. E não podia ser diferente com a parte da água. Então, nós temos uma preocupação central com a questão de água. Nós temos um sistema de coleta de água pluvial, onde a gente coleta essa água, manda para cisternas, depois dessa cisterna a gente vai fazer um tratamento com filtração e um agente de desinfecção. Nós temos um sistema que recolhe toda a água que sai do processo industrial, porque numa cervejaria ela é um alimento, então a gente tem que manter a limpeza em todo o tempo. Então, o gasto de água é grande para fazer a lavagem dos equipamentos todo o tempo. Então, nós temos um sistema de tratamento de efluente industrial, onde nós temos 3 etapas. Nós temos uma primeira etapa que ela é anaeróbica, onde a gente tem um sistema de leito fixo, onde bactérias desenvolvidas especificamente para o efluente de cerveja são suportadas em bambu, com uma área superficial bastante grande. Depois dessa etapa, a gente tem uma etapa aeróbica, também com mídias internas, onde a gente consegue uma eficiência bem grande. E numa terceira, a gente faz um processo de separação para, em seguida, filtrar. E na sequência final, a gente faz adição de cloro para poder tirar qualquer desinfecção. Então, dessa água, a gente depois usa para lavagem, principalmente para irrigação, né? Porque na fábrica a gente mantém 70% de áreas verdes com espécies locais e Búzios é uma região bastante seca, tem bastante vento, então o consumo de água não é pequeno. Então a gente mantém esse sistema irrigado com essa água de reuso de cerveja. E a qualidade da água de reuso também é importante, né? Da irrigação, né? Essa da irrigação é importante, tá certo? E por sinal, como a água efluente de uma cervejaria, da parte industrial, ela não tem contaminação com, por exemplo, com metais pesados, coisa desse tipo, ela é mais com matéria orgânica, então ela é boa também porque ela tem um conteúdo de fósforo alto, de nitrogênio alto, algum conteúdo de enxofre que serve como adubo para a própria irrigação, para as próprias plantas. Então, quer dizer, é um uso que tem até um efeito econômico, diminui a quantidade de adubo que eu preciso usar para manter os jardins todos vistosos e bonitos. Agora, Lívia, tem muito preconceito ainda com a água de reuso, né?
Tem muito preconceito com a água de reuso da sociedade e tem muita falta de estímulo pelo poder público. Então, no momento em que a gente tem, já no estado do Rio de Janeiro, uma política pública, a gente precisa que os órgãos públicos comecem a exigir o cumprimento dessa política. E aí é um momento em que, no licenciamento ambiental, vai se exigir que a determinada indústria faça uso da água de reuso, ou que no processo onde não seja exigível hoje o uso de água potável, a gente opte pela água de reuso e assim a gente cria até uma forma de dar vazão à produção que as concessionárias já têm. Pelo Grupo Águas do Brasil, a gente tem uma concessionária que atende o polo industrial de Resende e Itatiaia. E lá a gente atende para a água industrial só com água de reuso e reaproveitamento de água de chuva. Então, é possível trabalhar dessa forma, né? Existem muitas indústrias hoje que fazem o que a gente chama de reciclagem de água, que é o reaproveitamento interno dessa água de reuso. Mas a gente pode fazer mais, porque as estações de tratamento de esgoto, as estações de tratamento de água, elas têm um potencial muito grande para a produção dessa água de reuso. E utilizando essa água produzida por essas estações, a gente capta menos no curso d'água. Então, a gente trabalha a questão da segurança hídrica. E a gente precisa lembrar o cenário em que o Sudeste está, né? A gente está num cenário crítico de segurança hídrica. A gente pode não perceber porque não está faltando água na nossa casa, porque a água está chegando. Mas isso é pela competência das empresas que estão entregando a água, né, que estão trabalhando essa água antes de chegar na nossa casa. Isso não quer dizer que a gente viva num cenário de abundância, diferente do que a gente, enquanto sociedade, entende. Então, acho que o principal ponto é esse, é cultural. E para que essa mudança cultural haja, precisa ter uma sinergia, né, de ações do poder público com a entidade privada, com a Firjan, por exemplo, que é representante das indústrias, com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com os pequenos industriais que têm bons exemplos, como vocês, né, que são indústria cervejeira. A gente precisa fazer com que a população acredite nesse trabalho que está sendo feito de forma segura. O que se busca hoje é dar segurança jurídica, ambiental, né, técnica, para que a água de reuso ela venha a tomar esse viés aí potável. Com as empresas e as pessoas fazendo as suas atitudes, às vezes pequenas atitudes, podem auxiliar numa água que chega numa estação de tratamento mais limpa, né? Reservando um pouco mais os mananciais que às vezes tem despejo de esgoto irregular. Como é que isso também pode auxiliar na ponta aqui, na SEDAI, por exemplo, nesse tratamento de água potável para a população? Com certeza, um ponto interessante. O reuso de água, além dele reduzir a pressão sobre os mananciais e dar mais segurança hídrica para os diversos usos, em função que a variação, um momento de escassez, se parte das águas do seu processo, que antes você descartava, agora você faz o reuso, até no caso de um reuso interno, né, que é o mais difundido aqui no Brasil, né, pelas indústrias, você também reduz os despejos industriais e efluentes domésticos tratados ou não, né? Então, esse reuso, seja da própria pessoa em casa, que alguns utilizam lá os efluentes da máquina de lavar e coloca num balde, depois lava o quintal, também contribui para essa redução de poluição que acaba chegando nos mananciais, né? A gente ainda tem um déficit de saneamento grande no país ainda, né, a resolver. E, de fato, é muito comum, né, as concessionárias que produzem água tratada, hoje é uma realidade do Brasil, o reuso indireto não planejado. O que seria isso? São lançamentos que ocorrem nos mananciais, que passam pelas cidades, e as cidades que estão num ponto mais abaixo, mais ajusante dos rios, acabam pegando essa água já com esses efluentes lançados e faz um reuso indireto nas suas estações, né? Então, é importante essas ações, mesmo que de cunho individual ou das famílias e pequenos industriais, enfim, fomentar o reuso é muito importante
para essas questões ambientais e de controle de poluição. Só complementando, eu acho que um ponto que a população pode ajudar muito as estações de tratamento é entender que o rio não é lixo, tá? Por exemplo, quando você usa descarga na sua casa, não é para jogar ali um absorvente. São coisas básicas. Isso é de educação sanitária, que a gente chama, né? Educação ambiental. Isso provoca um entupimento, né, das nossas redes, isso vai ter um custo, isso vai ser refletido na conta de água ou na conta de esgoto. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa sensibilizar a população e que todo esse lixo acaba indo para essas estações de tratamento, que são essas estações que vão, né, gerar água de reuso. Mas esse lixo, esse resíduo sólido que chega à estação, ela muitas vezes não está preparada para tratar isso. Ela foi preparada para tratar água, para tratar o efluente urbano, né, o efluente industrial, e não lixo, não resíduo sólido. Então, eu acho que esse é um ponto que a população precisa se sensibilizar e que pode contribuir muito com o dia a dia das concessionárias. Olha, Luiz, teve na COP27 um lançamento de uma cerveja com água 100% reutilizada, em Portugal também. Como é que a cervejaria Búzios vem trabalhando com esse produto? Tem alguma previsão de lançamento para o mercado? Conta para a gente. Bom, foi uma iniciativa muito bacana lá em Singapura. Existem bastante outras iniciativas ao redor do mundo. Uma microcervejaria, junto com uma companhia de água na República Tcheca, eles solicitam o selo de primeiro do mundo a terem feitos dessa forma. Na Inglaterra tem iniciativas, em Portugal, você falou. Essa iniciativa de Singapura ela é interessante, que ela é de largo porte, né? Não é de pequeno porte. Nos Estados Unidos existe Pure Water Brewing Alliance. É um conjunto de empresas, cervejarias, empresas de água, de tratamento de água, empresas de engenharia. E lá já tem diversas cervejas com água de reuso sendo já lançadas no mercado. E eles estão procurando fazer justamente um marketing de estar eliminando poluição, eliminando o consumo de água. Aqui no Brasil, a gente realmente não tem essa percepção muito à flor da pele. Mas, se a gente pegar em grandes números, cerca de 30% da população mundial não tem acesso adequado à água potável. Tá certo? Então, mundialmente, isso aí é um problema importante, que tem que ser levado em consideração. O Brasil, apesar de ter 12% da água potável do mundo, da água doce, nós temos diferença nas regiões, tá certo? O Nordeste sofre com água. Você, eventualmente, no Nordeste, a pessoa tem que andar 1 hora para pegar água e trazer água de volta, tá certo? Então, é um problema que realmente existe, que tem que ser encarado. Nós estamos numa região, Rio de Janeiro, que ele pode sofrer com escassez. São Paulo, lá em 2015, sofreu com escassez, e essa escassez provoca problemas, porque você vai abrir a tua torneira, não tem água, né? Na indústria isso também é muito importante. Só um dado interessante sobre São Paulo. São Paulo sofreu com a escassez, mas as indústrias que eram abastecidas pelo Aquapolo, que é o nosso maior polo de água de reuso, não sofreram com a escassez. Isso realmente é muito importante. O Aquapolo foi uma iniciativa sensacional e que eu acho que tem que ser multiplicada essa iniciativa. Então, a gente está diante de um problema real, porque existem as mudanças climáticas. Obviamente, as indústrias elas têm que tomar uma iniciativa para poder diminuir o risco da escassez de água, tá certo? E fazerem a parte dela no sentido de que essa água, tendo um risco, ela esteja mais disponível para a população, para o seu uso do dia a dia, do que para os processos industriais em si. Então, eu vejo essas iniciativas ao redor do mundo muito legal, tá certo? E a cervejaria Búzios gostaria de estar no estado da arte desse assunto, gostaria de estar tentando aí, se possível,
está entre os primeiros a tentar fazer uma cerveja desse tipo. Hoje a gente só não fez ainda porque essa água não está disponível. E internamente, para a gente ir até o processo final, apesar da gente conhecer bem as tecnologias, não justificaria economicamente, fora o impacto de fazer essa mudança. Mas eu acho que já daria para a gente tentando dar uns passos à frente e justamente chamando a pegada da responsabilidade ambiental, né? Da responsabilidade que a gente tem que ter com o meio ambiente, de entregar um mundo melhor à frente aí para os nossos filhos e netos. Voltando para a agenda ESG, eu acho que é mais do que responsabilidade ambiental, é responsabilidade social também, porque a gente tem, né, como gestores dessa água, como pessoas usuárias dessa água, a gente tem a obrigação de tratá-la com maior inteligência. A gente tem a obrigação de pensar nas futuras gerações. E com isso, e isso está na legislação, sabe? Isso não sou eu que estou dizendo. E com isso, o máximo que a gente puder reutilizar o que a gente captou e devolver para o rio no melhor estado do que a gente captou, é sinal de que a gente está cumprindo a nossa responsabilidade socioambiental. E fazer reuso significa que eu possibilito a mais pessoas terem acesso à água mais nobre, à água de qualidade. Isso é levar dignidade para as pessoas. Então, o reuso, para mim, que estudo o tema, né, é inevitável. A gente só precisa saber quando ele vai acontecer e na forma como a gente está desejando aqui, que é o potável, né? Não, perfeito. Conforme falado aí também pelo Rogério, né, e pela Lívia, a questão no momento de escassez, que parte das indústrias de São Paulo não sofreram essa escassez porque utilizavam água de reuso desse projeto Aquapolo, né, que é uma água de reuso de uma ET, do ABC, e que fornece água para um polo industrial, né? Então, esse, às vezes, é um dos principais motivadores, né, que a gente pode citar, que é a questão da segurança hídrica do setor industrial, né? A gente sabe que, no momento de escassez, a prioridade é o uso do consumo humano, do abastecimento público. Então, um dos primeiros setores a terem que reduzir as suas captações num cenário desse são as indústrias. Então, às vezes, mesmo que seja mais barato ele utilizar uma água, uma captação direta do manancial, tendo em vista que o processo industrial dele não precisa de uma água potável, que é cara para a indústria, então ele opta por captar diretamente. Só que nessa situação de escassez, ele fica impedido de captar aquela quantidade, ou às vezes até a totalidade, colocando em risco todo o seu processo produtivo. Então, é interessante ele contar com o tempo e aumentando um percentual de água de reuso, porque é uma fonte segura. Os efluentes, o esgoto sanitário, eles vão ser produzidos. Então, mediante que esses efluentes se adequem ao processo industrial dele, um dos mais utilizados, que é resfriamento, e não é muito exigente, é fácil, relativamente fácil transformar um efluente sanitário de ETS em água para torre de resfriamento, que em alguns processos industriais chega a representar 95% do consumo de água, no caso de indústria petroquímica, né? Então, é uma janela de oportunidade de também pensar em políticas públicas para incentivar essa melhor utilização dos efluentes das ETs, por exemplo, que produzem muito mais efluentes do que as ETAs. As ETAs, elas têm um nível de eficiência, nível de perdas de processo menores. Já a ET, não. Toda a produção da ET é efluente, entendeu? Então, reduz o impacto no meio ambiente e tem um uso útil de uma água e sem utilizar uma água potável que pode ser utilizado para fins mais nobres e atendimento da população em geral. Diga lá. Gostaria de colocar um ponto. Você comentou que aqui no prédio vocês já recolhem a água das pias para usar nos sanitários. Nós fizemos o mesmo na cervejaria Búzios. Eu tenho 2 redes de distribuição de água, uma para água potável, né, nas torneiras e a outra de água de reuso nos sanitários. Eu vejo como assim, uma iniciativa simples, mas que poderia ter um impacto importante. E eu acho que já poderia haver uma política pública incentivando qualquer nova construção a já ter esse tipo de abordagem, de ter redes separadas para água de sanitário versus água potável de torneiras. No Rio de Janeiro, a gente tem legislação já para os novos condomínios, né? Eu não vou lembrar o ano da legislação, mas a gente já tem essa exigência. Agora, como tudo, né, no Brasil, tem que ter fiscalização, tem que ter uma ação
mais próxima do poder público, e a gente sabe que a estrutura para isso, né, não é tão grande assim, não é tão robusta. Assim como o próprio decreto, a política de reuso, né, ela exige que sempre que houver o licenciamento e a finalidade do uso daquela água não exigir que a água seja potável, no licenciamento já tem que vir lá que a indústria tem que fazer uso de água de reuso. Então, já está incentivando. Agora, quando isso na prática começa a acontecer? Essa é a pergunta, né? Quando na prática vai começar a ser exigido no licenciamento e como as concessionárias estão se preparando para esse cenário? Porque quem vai fornecer essa água de reuso? Então, existem várias iniciativas no estado do Rio, né, tanto das concessionárias quanto das universidades, buscando auxiliar esse processo. E o próprio órgão ambiental está se preparando para fazer essas exigências. Em breve vai lançar uma norma operacional sobre o tema, para falar um pouco da qualidade dessa água, entendendo que eu acho que essa é uma das características mais interessantes do reuso. Você pode modelar a característica dessa água para o uso que for, né, solicitado. Então, o órgão ambiental está cuidando disso nesse momento. É um processo, é um passo de cada vez. Poderia ser mais rápido, né, pela nossa ansiedade, poderia, mas a gente entende que as coisas estão caminhando devagar. Agora, chegar na água potável, estou torcendo por isso. Né, Lívia? É um processo de amadurecimento que a sociedade vai passando por como um todo. Por exemplo, as 7 novas zetas que a SEDAI recém-implantadas ou em implantação, todas já prevêem o reuso de água. Já as zetas mais antigas não previam, e aí é um desafio bem maior você conseguir adaptar essas unidades, porque, enfim, toda a logística, todo o escoamento das águas, dos efluentes, não foi projetado para esse fim. Mesmo tendo aquela oportunidade de um reuso interno, ainda assim é complexo, ainda mais em estações de grande porte. Mas também já está sendo pensado projetos até para essas unidades mais antigas, essa adequação, né? Essa questão do amadurecimento, né, da mudança cultural, é muito importante, porque se você for pensar, o reuso de água já se faz, segundo os historiadores, desde a Grécia Antiga, né, que utilizava o esgoto para irrigação. Só que a gente, do patamar que a gente está aqui no país, partir para um reuso potável direto ainda é um passo muito longo, né? Até se você for dar uma olhada aí nas experiências mundiais, a maior parte de destinação de água de reuso é a agricultura e depois o uso industrial. Mesmo Israel, que enfim, e Singapura, né, que já tem um reuso direto, é um percentual pequeno, né? Geralmente para o uso potável, apesar de haver tecnologia para isso, tem uma questão do preconceito também, né? É difícil para um governante ele bancar, não, agora a população, a gente vai utilizar água de reuso de esgoto para fins potáveis. Não é simples essa decisão, né? Então, mas mesmo nesses lugares mais evoluídos, é um percentual pequeno. Realmente a maior aplicação para água de reuso é agrícola. Você vai falar, mas, poxa, mas aqui no Brasil, no Rio, por exemplo, as ETs não estão próximas à área agricultável. Então, acaba o quê? Ficando mais viável, talvez, um reuso industrial, mas nem sempre você também está próximo a um polo industrial. Então, são vários desafios e também carece aí já tem uma política pública aqui no nosso estado, mas talvez de uma cobrança do início desse processo aí de reeducação como um todo. Agora, Lívia, explica um pouco também para a gente o que o Grupo Águas do Brasil vem fazendo nesse trabalho de reuso de água, né? O que você pode trazer para a gente detalhar e também de passos futuros? Então, é muito parecido com o que a SEDAI já trouxe, né? Eu falei um pouquinho de sal industrial, que abastece lá o polo industrial de Resende Itatiaia. A gente tem outras concessionárias, como Águas de Niterói, que tem água de reuso e aí doa essa água de reuso, às vezes, para a prefeitura utilizar em obras, né? Lavar, logradouro público. Hoje ainda é um uso muito tímido. Mas, assim como a SEDAI, a gente já está trabalhando as novas unidades para uma maior produção de água de reuso. Ano passado, a Zona Oeste Mais fez a ET Bangu, com uma capacidade de produção de 50 metros cúbicos por hora de água de reuso.
Inicialmente, né, vai ser um reuso interno, mas a ideia é que a gente já consiga começar a ganhar volume para que essa água seja vendida. Hoje é permitida a venda dessa água, mas precisa passar pelo processo de licenciamento, que ainda está, né, criando essas normas. Eu concordo com tudo que o Eduardo falou, eu acho que a gente está caminhando, né, está dando um passo de cada vez e está dando passos sólidos. É um processo lento, qualquer evolução social é lenta e a gente, né, enquanto ser humano, precisa voltar e lembrar disso. A história nos mostra isso, né, mas a gente está no caminho. Acho que é isso. Queria passar a palavra final para vocês, mas antes até de passar a palavra final, o Eduardo comentou do reuso mais básico assim, de casa, que é da máquina de lavar. Como é que em casa você pode começar com outros hábitos também, e até essa questão do tratamento da água, né? Colocar um cloro, colocar uma água sanitária, colocar algum tipo de produto e que possa deixar aquela água com uma condição um pouco melhor para ser reutilizado para outro, para um leigo, para uma pessoa que quer começar básico em casa. Há alguma forma de se fazer isso ou tem que se fazer uma obra um pouco mais complexa? Então, vamos lá. Esse reuso de máquina de lavar não precisa de nada complementar. A água já sai até com um pouquinho de sabão para lavar o pátio, etc. Já é excelente. Tá? Um outro uso muito comum de reuso residencial e nos prédios, tal, ou seja, no meu prédio, por exemplo, tem isso, foi feito depois. É o reuso, captação de água de chuva. E aí tem um reservatório, tem uma filtraçãozinha, dependendo do uso, pode ter necessidade de uma cloração ou não. Lá a gente usa para lavar os carros e pátio. Então é bem simples, no mercado tem várias empresas que fazem isso, então é fácil. Dá para fazer, não é custoso e vale a pena, né? Então, lá no prédio, reduz a conta, que antes era da SEDAI e agora das outras concessionárias estão fazendo a distribuição. E é uma economia muito boa, vale a pena. Vale a pena. Passar a palavra final, então, primeiro para a Lívia. Primeiro, agradecer a vocês o convite, né, para estar aqui representando o Grupo Águas do Brasil. Dizer que a caminhada ainda é longa no tema, mas se todos estivermos juntos, né, entendendo a importância dele, ela vai acontecer e a gente não vai sair da nossa trilha para chegar à cerveja com água de reuso, né? A gente precisa muito trabalhar ainda o uso não potável para depois chegar ao uso potável com uma boa aceitação da população. E o Brasil tem um potencial enorme para isso. Se a gente olha para o país como um todo e percebe o quanto ainda tem que se explorar, né, de se fazer de saneamento no Nordeste, o potencial que a gente tem de água de reuso ali, a necessidade que aquela população tem de uso de uma água de uma qualidade mais adequada, né, para deixar a água mais nobre para a população, para o abastecimento humano, a gente vê o cenário de oportunidades do país. E o novo marco do saneamento, ele vem trazer muito isso, né? Ele vem realmente com essa proposta de levar o saneamento a todos, trazendo dignidade para a população, saúde. E como é que a gente vai fazer isso num cenário de extrema escassez? Então, a água de reuso ela é inevitável. Acho que é isso. Luiz, obrigado, viu? Vira Manancial Talks, as palavras finais. Bom, gostaria de agradecer o convite, estar aqui, parabenizar a turma. Pessoal, foi uma aula bacana, gostei muito. Bom, é um tema que realmente eu sou bastante apaixonado por ele. Fico feliz com as iniciativas que eu já vi aqui que existem. E a Cervejaria Búzios está aí disponível para a primeira água que for produzida a nível de potabilidade adequada, a gente já testar para fazer, está na vanguarda para fazer a primeira cerveja do Brasil com água de reuso. Tem que botar o sommelier de água da SEDAI para experimentar a cerveja, né? Sem dúvida. Eduardo, obrigado também. Suas considerações finais. Ok. Como falado aqui por todos, né, a água de reuso ela ainda
ela ainda é uma realidade assim, um pouco incipiente, né, do potencial que nós temos e o uso efetivo, mas ela está caminhando, nós estamos observando evoluções, até a mudança de maturidade das empresas, e também tem que buscar isso na sociedade. Precisa de informação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, falar desse tema, colocar esse tema em evidência, é um dos principais passos para ir desmistificando, aí, tirando esse preconceito da água de reuso com a população. Carecemos ainda, né, de ter mais informações e dados, e aí também a gente vê evolução aí nas pesquisas, na área acadêmica, de tentar reunir aqui no Estado também. A UERJ tem umas iniciativas interessantes, tentar ver, estabelecer um mercado da água, verificar onde que tem a oferta de água de reuso e quais os polos de demanda, né, que podem fazer esse link. Isso é importante. Políticas públicas como a política estadual, os órgãos também fiscalizadores, regulamentadores, e incentivar isso daí. E óbvio que também a gente também, do ponto de vista técnico, né, de tecnologia, isso já está superado, mas tem a questão do custo, da viabilidade econômica. Às vezes você tem questões, como foram citadas, de físicas, de distância entre onde você tem essa oferta e o polo demandante, tá? Mas tudo reunindo todos esses atores, mais uma boa vontade da população e da sociedade, eu tenho certeza que a cada ano a gente vai evoluir mais nesse tema. Obrigado, Eduardo, Lívia, Luiz. E a você que acompanhou mais o Manancial Talk, chegando ao fim o 12º episódio. Os outros 11 já estão disponíveis aqui na playlist que aparece na tela. Muito obrigado, gostou? Compartilhe para todo mundo, dê um joinha aí. Tchau, tchau.